Olá, senhores estudantes. Estamos aqui dando continuidade à disciplina de Física Geral Experimental para o curso de Ciências Biológicas. Nós tínhamos tratado na aula passada referente ao cálculo do chamado produto vetorial, que também é conhecido na linguagem de produto externo, né? Porque se você lembrar na aula passada, você vai ver que a maneira como você faz os cálculos é como se você multiplicasse diretamente cada componente de um vetor pelas componentes do outro de forma direta, né? No final das contas tem esse efeito. E aí o pessoal também chama de produto externo. Mas vamos ficar aqui com a expressão produto vetorial, quando a gente quer se referir a esse cálculo propriamente dito, e o chamado produto escalar, que é quando a gente também vai precisar para o cálculo de algumas grandezas físicas, tá bom? Agora, dando continuidade em si ao curso, aí a gente começa a pensar em exemplos que envolvem agora o conhecimento de vetores, né? Então, a gente falou de algumas grandezas físicas desde o início do curso, como, por exemplo, as grandezas ligadas à cinemática, que é o estudo do movimento sem se preocupar com as suas causas, né? Poderíamos chamar aqui, no caso de uma biocinemática, ou simplesmente cinemática, que seria a ideia de a gente mostrar que através do cálculo, através dessas grandezas físicas que envolviam esses cálculos, né, que a gente envolveu o caso de cálculo de produto escalar, produto vetorial, foi a introdução do conceito de vetores. Porque vetor ele é um instrumento algébrico, matemático, que a gente tem para descrever de forma mais completa algumas grandezas físicas, né? Porque, por exemplo, quando a gente fala em massa, que é uma grandeza física, você associa ela a uma unidade de medida, um valor numérico e uma unidade de medida. Só com essas duas informações você já é capaz de ter a noção completa do que a grandeza física massa está representando, né? Uma pessoa com uma massa de 60 quilogramas, uma pessoa é um bloco de ferro com massa de 220 quilogramas. Então, isso indica, esse número 220 associado à unidade de medida correspondente a uma unidade de referência como sendo a massa, já é suficiente para você ter né, a informação completa referente a essa grandeza física. Nós chamamos esse tipo de grandeza escalar. Ela basta você ter um valor numérico e uma unidade de medida associada, já é suficiente para você designar essa grandeza física. Agora, grandezas associadas ao movimento, por exemplo, como velocidade, deslocamento, aceleração, essas são exemplos de grandezas que não basta você informar um valor numérico para representar essa grandeza e também a informação de uma unidade. Então não basta dizer que um automóvel está, por exemplo, com uma velocidade de 20 metros por segundo. Essa informação te dá a intensidade da grandeza velocidade, mas ela não consegue dizer para você para em que direção e em sentido esse carro está se movimentando. Porque eu posso ter um automóvel, por exemplo, se deslocando para a direita com 20 metros por segundo, mas ele poderia estar se deslocando para a esquerda, poderia estar se deslocando para a frente, ou fazendo um movimento de deslocando para trás. Então, tá vendo? Você tem mais graus de liberdade para o movimento do carro. Então isso mostra que nessas três dimensões que o carro pode se mover, que é o espaço tridimensional que o nosso universo é constituído, né, que a gente vive nele, precisa indicar então direção do movimento e também sentido. Então, o objeto matemático que consegue trazer essas três informações para a gente, que é a direção, o sentido do movimento e a intensidade, é o vetor, tá? Que é a ideia do transporte que a gente havia discutido quando estudamos os vetores propriamente dito. Então, daqui para frente, nós vamos agora complementar o estudo do que é o deslocamento, a grandeza de deslocamento, que agora na verdade é uma grandeza vetorial, que nós vamos tratar, o que é a velocidade e o que é a aceleração. Tá ok? E tantas outras grandezas adiante, mas por enquanto começando com a cinemática, que só envolve deslocamento, velocidade e aceleração por enquanto. Então vamos estudar esses casos aí no ponto de vista de vetores. Para isso nós vamos partir logo para um exemplo, porque os conceitos nós já temos, né? Nas aulas anteriores a gente já tratou do conceito do que é velocidade e aceleração. Velocidade tem a ver com o espaço percorrido, mudanças de posições ao longo do tempo. Isso caracteriza a velocidade. Quando uma velocidade varia ao longo do tempo, caracteriza a chamada aceleração. Então, um carro não precisa ficar desempenhando sempre os mesmos velocidades de 20 metros por segundo durante todo o intervalo de tempo de observação. Pode ser que nos primeiros 10 segundos ele desempenha uma velocidade de 10 metros por segundo, mas depois de 10 segundos ele desempenha 20 metros por segundo, depois ele pode desempenhar 30 metros por segundo e assim por diante. Então, se a velocidade variar, caracteriza a aceleração. Bem, então vamos partir logo para esse exemplo que pede para você considerar também a leitura dessa figura aqui, tá? Então vamos lá. Então, olhando para a figura, se a figura 4.2, o vetor posição de uma partícula é inicialmente indicado como R1 igual a menos 3 metros na direção I, mais 2 metros na direção J, mais 5 metros na direção K.
Então ele deu aqui um vetor posição com relação a uma partícula, tá? E inicialmente ela se encontra nessa posição, que é chamada posição 1, R1. É um vetor, então está indicado aqui. Vamos localizar ele aqui na nossa figura. Tá, aqui estaria o vetor 2, que a gente ainda vai citá-lo, né? Vai descrevê-lo. E aqui temos, no caso, a variação de posição e a partícula estaria nessa posição aqui. Opa, deixa eu indicar direitinho com o mouse, né? Então, essa posição aqui corresponde à trajetória da partícula. Então, a partícula parte dessa posição. Temos que adotar aqui um sistema de coordenadas no espaço para eu ter uma referência de posição indicada espacialmente. Então, aqui o eixo X está representado na horizontal, apontando para a direita, no nosso campo de visão, que nós estamos olhando. O eixo Y está apontando vertical para cima, né? Aqui na vertical. E o eixo Z está apontando aqui como se estivesse saindo do papel, tá? Essa direção é perpendicular ao plano do papel, só que visto usando perspectiva. Ok, então significa que esse ponto onde eu estou aqui com o mouse é a origem do sistema de coordenadas, é o nosso zero de referência, tá? E o de origem, que é no ponto do sistema de coordenadas que nós temos associado. Para indicar a posição da partícula no instante inicial, né, que é o que ele está começando a enunciar aqui no exemplo, né, nós desenhamos um vetor que parte da origem do sistema de coordenadas e esse vetor necessariamente vai apontar onde está a partícula. Então esse vai ser chamado vetor R1, que é o que ele avisou ali os valores para a gente. O vetor inicia na origem do sistema de coordenadas e sempre ele termina onde está o objeto de observação. Tá? Então esse aqui é indicado o vetor de posição. Então o vetor iniciou aqui na origem do sistema de coordenadas e ele termina onde está aqui. Então vetores é sempre um segmento de reta. Então esse é o vetor posição que ele indicou para a gente e ele deu as coordenadas. Ele disse que a projeção na direção X tem o valor de menos 3 unidades de metro. A unidade que ele usou foi metros aqui no caso, que é a unidade de comprimento propriamente dito. Então ele está da origem, a projeção em X está aqui a menos 3 metros, onde eu estou com o mouse, tá vendo? Que dá aqui onde está esse local. A sombra que o vetor projeta no eixo X, né, seria de menos... O tamanho seria 3 metros, né? Só que aí menos 3 porque ele está à esquerda da origem do sistema de coordenadas em X, tá bom? O mesmo vale o raciocínio para Y. Então, essa partícula está aqui a uma altura, né? Está aqui no alto, né? Em relação ao eixo Y, no valor de mais 2 metros na direção Y aqui. Então, o Y estaria aqui apontando para cá, onde a partícula faz, né, a projeção do vetor dela faz uma sombra aqui nessa direção. E também na direção Z ele faz uma projeção de 8 metros. Então, aqui na direção Z, a projeção 8 metros. Tá bom? O efeito de perspectiva muitas vezes não deixa a gente perceber as três projeções ao mesmo tempo, né? Assim, porque aqui dá para perceber a projeção em X bem, a projeção em Z também, mas a projeção em Y, né, ficou um pouco prejudicada de observar. Seria aqui para o alto, né? A partícula estaria aqui no alto para representar. Mas tudo bem, com os valores numéricos você tem o valor preciso das medidas. Então, a figura ela tem o objetivo de nos auxiliar à leitura do que está acontecendo. Mas aí a confiabilidade mesmo, de forma precisa, fica com os dados fornecidos. Tá bom? Então vejamos lá. Temos aqui essa posição inicial R1 e depois passa a ser uma posição 2, né? Não sei se é a final, mas ele ainda não falou, mas é só uma posição 2 dizendo que é 9 metros na direção I da projeção do vetor da posição 2, 2 metros na direção J e mais 8 metros na direção K. Então a partícula sai dessa posição que está aqui e vai para essa nova posição, onde eu estou com o mouse agora. E eu preciso indicar a posição dela através de um vetor de deslocamento. Um vetor de posição. Então, sempre a origem do vetor de posição está na origem do sistema de coordenadas, que é onde eu estou com o mouse agora, e ele termina onde está a partícula na posição futura, né? Ele vai sair daqui para cá. E ele deu as coordenadas, ele deu a projeção no eixo X para essa posição, que foi no caso 9 metros, a projeção no eixo Y, que seria aqui para cima, né? Que seria de mais 2 metros, e no caso a projeção do eixo Z seria de 8 metros, né? Equivalente à projeção do eixo Z no caso da posição inicial. Então a partícula ela fez essa trajetória, que é essa curva que ele desenhou aqui, tá certo? Não foi uma trajetória reta, então a trajetória foi essa curva aqui, que ele faz. Depois a partícula segue, mas ele analisou esses dois pontos, né? Considerou isso como ponto inicial de observação e esse aqui ponto final. Entre a origem da posição da partícula e a posição final dela, durante esse trecho de observação, você traça também uma reta. Essa reta, que é o vetor, né? Conecta um vetor na origem, onde a partícula partiu, e onde ela termina a posição seria o final do vetor. Esse é o chamado vetor deslocamento. Ele significa a variação da posição do vetor inicial com a posição do vetor final.
Então, se eu pegar as coordenadas da posição final do vetor menos as coordenadas da posição inicial, isso me dá as coordenadas desse vetor aqui, que nós chamamos de ΔR, porque ele se refere a um deslocamento. Lembra que a gente havia estudado que o deslocamento é o quanto efetivamente a partícula mudou de lugar. Então você traça uma reta conectando a posição inicial e final. Esse é o deslocamento, é a mudança de posição efetiva que ele fez. Muitas grandezas físicas, como o cálculo da velocidade média, faz uso desse deslocamento. Tá? Ou mesmo o cálculo do trabalho, quando você tem forças conservativas envolvidas aqui, que a gente também vai estudar na parte da dinâmica. Agora, a trajetória em si ela é importante quando eu preciso saber o consumo de energia quando as forças não são conservativas, né, que faz o deslocamento da partícula. Mas como nós estamos estudando primeiramente a cinemática, então a nossa preocupação aqui só é com deslocamento, velocidade e aceleração, sem saber a causa do movimento. Né? Então, com esse estudo, a gente vai poder ver e entender como descrever uma trajetória, um movimento como esse está sendo feito pela partícula. Agora vem a solução do exercício em si, né, de acordo com o que ele pede para a gente. Né? Ele fala qual é o deslocamento da partícula, que é o ΔR, de R1 para R2. Então ele apenas quer saber isso. Então vamos lá. A ideia-chave aqui é o deslocamento ΔR ele é obtido subtraindo o vetor posição inicial R1 do vetor posição final R2. E é fato, né? Posição final R2 menos inicial. Então o cálculo aqui é, subtraímos lá, né? ΔR vai ser igual então à posição final, R2, menos a posição inicial, R1, em coordenada em forma vetorial. Então aqui vai ter uma soma vetorial, na verdade, né? Ou se você quiser falar, subtração vetorial, não tem problema nenhum. Então tá lá, o vetor R2 está aqui. Ele tem 9 unidades na direção I, menos, né? Aqui no caso, né? Ó, só olhando para a direção I aqui no caso. Vamos ter lá os 9 metros do vetor R2 na direção I, menos 3 metros da direção I do vetor R1. Mais, né, soma né, com a outra coordenada, outra direção. 2 metros na direção J do vetor R2, menos 2 metros da direção J do vetor R1. E mais aqui somando, 8 metros na direção K do vetor R2, menos os 5 metros na direção K do vetor R1. E aí você faz essa subtração, tá vendo? Não mistura as componentes, né? Porque a gente diz que o espaço é isotrópico. A direção I não interfere na direção J nem na direção K nos processos de soma de vetores, né? Representando aqui. De modo que nos informa aqui, né, que os deslocamentos só acontece 12 metros na direção I e mais 3 metros na direção K. Não vemos efetivamente um deslocamento na direção J. E é verdade, ó. Aqui, ó. O vetor de deslocamento, tá vendo? Que é essa reta aqui, ela é paralela a... Perdão, ela está sempre na mesma altura em relação ao eixo Z. O deslocamento efetivo. Né? Então, a trajetória da partícula acontece num plano que é o plano, aqui no caso, perpendicular ao eixo Y. Tá bom? A trajetória da partícula acontece nisso. É um efeito que a gente acaba vendo geometricamente. Bom, isso atende ao que o exercício queria saber, né? Ele queria saber qual era o deslocamento que a partícula fez nessas circunstâncias. Então tá aí. Bem, aqui a gente também vê, né, que a partir daí, né, o vetor de deslocamento ele é paralelo ao plano XZ. É verdade, tá vendo? Porque a componente Y é nula. Tá? É o que a gente havia analisado aqui e isso de fato se concretiza olhando para essa relação. Tá bom? Então tá aí. Tivemos um exemplo envolvendo esse caso. Vamos ver mais casos aqui agora, fazendo a leitura do gráfico, né, com outros exemplos para a gente tratar. Então veja lá. Esse exemplo aqui, o exemplo que ele chama de 4.2 é um coelho atravessa um estacionamento ao qual, por alguma razão, um conjunto de eixos coordenadas foi desenhado. Então, as coordenadas da posição do coelho em metros, tá, ele avisa aqui, em função do tempo em segundos, a unidade. São dados por. Então tá aí. Posição está medido na unidade de metros e o tempo medido em segundos. Então ele aqui deu uma função horária para a gente, que ele está dizendo que essa função horária é menos 3,8, menos 0,31, vezes tempo ao quadrado, mais 7,2 vezes tempo, mais 28. Olhando para a dimensão de x, x tem dimensão de comprimento. Então todas essas quantidades que você vê aqui, apesar de estarem em soma, tem que ter dimensão de comprimento. Eu só posso somar termos com a mesma dimensão. Né? O conceito de soma só vale quando você está na mesma dimensão. Ou seja, massa você só pode somar com massa, por exemplo, comprimento só se soma com comprimento,
tempo só se soma com tempo. Não faz sentido somar massa com tempo, por exemplo, somar velocidade com aceleração. Essas relações não fazem sentido. Soma só se faz com elementos na mesma dimensão. Porque eles têm que pertencer ao mesmo conjunto, né, que a gente pode dizer do ponto de vista da linguagem matemática. Tá? Então, bala só se soma com bala, sei lá. Laranja só se soma com laranjas, né? Então não faz sentido eu falar uma laranja mais 3 abacaxis vai me dar 4 maçãs, né? Um raciocínio assim não faria sentido, eu não posso mudar a dimensão. Agora eu posso, claro, que englobar, que quando eu falo uma laranja mais 3 abacaxis, eu posso ter 4 frutas, isso aí faz sentido, mas na verdade a soma não foi feita como uma laranja mais 3 abacaxis, na verdade a soma foi o tempo todo frutas. Então, uma fruta, que no caso a laranja, mais 3 frutas, que no caso os abacaxis, deu 4 frutas. Isso eu posso falar. Então, eu preciso sempre especificar em que conjunto que eu estou fazendo a soma, porque eu preciso especificar em que dimensão que eu estou fazendo a soma. Tá? No caso aqui na física, que a gente analisa, é através das unidades. Então, dimensão de posição é dimensão de comprimento. Então, essa quantidade numérica aqui, ó, menos 3,31 vezes t quadrado, tem que ter dimensão de comprimento. Aqui é uma multiplicação. Então veja só, o tempo foi avisado que as unidades usadas é segundos. Segundos ajuda a gente a indicar que a unidade é dimensão de tempo. Usando o sistema internacional, por exemplo. Podia ser minuto, hora, podia ser dia, anos, não sei. Mas aqui ele avisou pra gente que a unidade é segundos, para o contexto que ele está trabalhando. Tá vendo que tempo está elevado ao quadrado? Então é tempo vezes tempo. Então se você olhar para as unidades, ficaria unidade de tempo ao quadrado. Então é segundos ao quadrado. Então significa que esse número menos 0,31, forçosamente, para eliminar a unidade de tempo, porque tem que ser unidade de comprimento aqui, terá que a unidade medida desse número, menos 0,31, tem que ter pelo menos alguma coisa dividido por segundos ao quadrado, a unidade, para eliminar esse tempo ao quadrado aqui. E ao mesmo tempo, não basta dividir o tempo ao quadrado pela unidade de tempo, porque aí vai ficar um número sem dimensão. Eu preciso ainda ter dimensão de metro, que é para a dimensão de comprimento aqui. Então isso quer dizer que a unidade de medida do número menos 3,31 é necessariamente metros por segundo ao quadrado. Porque aí o segundo ao quadrado simplifica com o segundo ao quadrado do número que vai ser colocado aqui no lugar do tempo, e só sobra a unidade de metro, que é a unidade de comprimento, que é posição. Então, isso prova que esse número 0,31 metros por segundo ao quadrado, o que é metros por segundo ao quadrado em termos de dimensão? É a dimensão da aceleração. Então, por análise dimensional, você pode identificar, tá vendo? Que a dimensão do número 0,31 necessariamente é a dimensão de aceleração, que no caso aqui, usando o Sistema Internacional de Unidades, seria metros por segundo ao quadrado. Mas, aqui também tem que ter dimensão de comprimento, esse número 7,2 multiplicado pelo tempo. Tempo a gente sabe que a dimensão é do tempo propriamente dito, e aqui no caso as unidades é o segundo. Como é que eu faço para simplificar o segundo? Então a unidade do número 7,2 tem que ser dividido por segundo. E também tem que ter dimensão de comprimento, porque aqui tem que ter dimensão de comprimento na soma. Então aqui necessariamente o número 7,2 tem dimensão de comprimento dividido por tempo. Ou na unidade de sistema internacional seria 7,2 metros por segundo. Tá? Então, se o número 7,2 tem dimensão de metros por segundo, então, e metros por segundo é comprimento por tempo, então a dimensão do número 7,2 aqui é de velocidade. Ok? Então, 7,2 se refere a uma determinada dimensão de velocidade. Então, velocidade vezes tempo me dá espaço percorrido, que é a dimensão de comprimento. Ok, está de acordo. Aqui, 0,-31 é a aceleração. Aceleração vezes tempo ao quadrado também tem dimensão de espaço percorrido, que é o comprimento aqui. Então, essa quantidade toda tem dimensão de comprimento, essa quantidade também tem dimensão de comprimento, e necessariamente esse número 28 sozinho tem que necessariamente ter dimensão de comprimento. Ele está sozinho, então é 28 metros que você está vendo aqui indicado. Então, o 28 também está associado a uma posição. Então, aqui você está vendo o 28 sendo posição, o 7,2 está sendo velocidade e o menos 3,31 está sendo aceleração. Tá? Então, estou fazendo uma leitura através da análise dimensional da expressão algébrica aqui. Okay? O mesmo vale para o eixo y aqui na representação do gráfico, né, de configuração, que é também dimensões de comprimento. Aqui, de novo, o 0,22 tem que ser a aceleração, porque a aceleração vezes tempo ao quadrado é espaço percorrido. Menos 9,1 vezes tempo, esse menos 9,1 tem que ser velocidade, porque velocidade vezes o tempo também dá espaço percorrido. E aqui, no caso, o número 30 tem que ser dimensão de comprimento, porque
a resposta, né, dessa função é justamente a dimensão de comprimento, que é a posição y. Então tá aí essa leitura. E olha que interessante, outra análise que dá para fazer aqui, depois de analisar dimensionalmente. Se você está vendo aqui negativo, menos 3,31 vezes tempo quadrado, isso aqui é um deslocamento negativo, tá certo? Então é uma frenagem que está ocorrendo provavelmente em relação à posição. E aqui, 7,2 vezes o tempo vai dar um deslocamento positivo, porque aqui está somando. Então aqui vai somar um deslocamento. Então significa que o objeto se desloca numa direção e a aceleração tenta tirar esse deslocamento, né? Então aqui é um ganho de deslocamento, que é positivo, e aqui é uma subtração de deslocamento, né? Se a gente for pensar em termos de dimensão, é muito interessante analisar assim. E o 28 seria um ponto de partida, é onde começa a marcação das posições, tá? Porque aqui não é espaço percorrido, aqui é apenas uma posição. O mesmo raciocínio vale para o y. Aqui você está vendo 0,22 metros por segundo ao quadrado, né, aceleração. Ela é positiva, então ela é uma aceleração a favor do movimento. Ela está fazendo com que o objeto... Vamos ver se é a favor mesmo, né? Porque aí tem às vezes umas pegadinhas. Aqui, ó, menos 9,1 vezes tempo, isso aqui seria um deslocamento negativo, né? A partícula tá... E se a aceleração é positiva, então a aceleração está tentando somar deslocamento, só que o deslocamento acontece no sentido contrário. Então, de novo, tem uma desaceleração aqui ocorrendo. O movimento ele está sendo retardado do mesmo jeito que acontece no caso de cima. E o 30 seria um ponto de partida. Vamos conferir na figura se essa minha leitura do gráfico só olhando para as dimensões é suficiente para fazer essa análise. Vamos ver se é coerente aqui, né, no nosso gráfico. Veja lá como é que foi desenhado esse gráfico. Ele representou o eixo vertical como sendo o eixo y. E ele avisou entre parênteses a unidade de medida atribuída, que é em metros. No eixo horizontal, ele indicou as posições também em metros, na posição x. Então, esse gráfico não é um gráfico de representação. Ele é um gráfico de configuração. Porque ele está mostrando uma espécie de fotografia do que está acontecendo. Porque a dimensão usada para um eixo é a mesma dimensão usada para o outro. E ambas são dimensões de posição, no caso de comprimento. E aqui ele faz umas indicações, umas marcações numéricas. Ele indica que no eixo horizontal as posições são indicadas entre 0, 20, 40, 60 e 80, por exemplo. Então, esses quadradinhos, que é o papel milimetrado que está aqui atrás, né? Ou pelo menos um papel quadriculado, você consegue saber qual é a escala que ele usou no gráfico. Aqui ele necessariamente precisa indicar o eixo horizontal e o eixo vertical na mesma escala. Porque o espaço físico real, né, o universo que a gente vive, que é o espaço tridimensional, ele não tem deformidades em uma direção em relação à outra. Então, por exemplo, se a largura de uma rua é 10 metros e o comprimento dela é 20 metros, então eu posso com certeza dizer para você que o comprimento é o dobro da largura. Se o espaço não fosse isotrópico, né, se a dimensão numa direção fosse diferente da dimensão na outra, às vezes você enxergaria uma largura na rua de 10 metros, o comprimento sendo 20 metros, mas, por exemplo, você ia descobrir na prática que, para caminhar o comprimento da rua é mais rápido, às vezes, do que a largura. Isso seria uma aberração na natureza, a gente não teria esse efeito acontecendo, seria estranho, né? Você teria uma espécie de atalhos, né, de percursos para fazer no espaço. E, na verdade, a gente não observa isso. Então, o espaço ele é isotrópico. Então, gráficos de configuração, obrigatoriamente as escalas têm que ser a mesma, em qualquer uma das dimensões que você esteja descrevendo. Que é o caso que aqui está respeitando mesmo, tá vendo? O quadriculado ajuda a gente a perceber isso. Então, aqui, cada quadradinho representa, na verdade, um percurso de 10 metros, já que 2 quadradinhos correspondem a 20 metros, então metade, 10 metros, né? Aqui também, né, no eixo vertical, acontece o mesmo efeito. Tá? Então, cada quadradinho desse representa 10 metros quadrados de área, se você pensar no quadradinho em si, e porque cada lado vale 10 metros, tá bom? Então, a escala é importante aqui, para representar para a gente. Ele indica aqui, no caso, né, um objeto aqui nessa posição, o vetor. Como é que eu represento o vetor posição? Sempre a origem dele está na origem do sistema de coordenadas. E o término desse vetor está no local do objeto que você está fazendo observação da posição. Está aqui. Poderíamos, geometricamente, tentar encontrar essa posição. Esse vetor posição, porque eu poderia fazer a contagem, né? Eu vejo aqui um triângulo retângulo, tá vendo? Associado a esse vetor. Eu posso medir, né? Quanto mede esse lado, tá vendo? Um quadradinho, 2, 3, 4, 5, 6. 6 quadradinhos e pouquinho, né? Aí, 6 quadradinhos assim equivale a 60 metros. Aí 60 e poucos metros aqui, né? Quase 70, né? 66, 67, não sei. Se eu usasse uma régua bem bonitinha aqui, eu poderia dizer graficamente qual é a projeção do vetor posição desse objeto aqui, na direção x. E também poderia dizer na direção y, tá vendo? Agora, eu também posso dizer essas informações graças à função horária dessas posições que eu tenho aqui. O que você está vendo aqui é chamado função horária.
da posição na direção x e a função horária das posições na direção y. Esse tipo de movimento, nós percebemos aqui por análise dimensional, só de olhar para a análise dimensional, a gente viu que ele envolve aceleração. Então a gente diz que esse é um movimento uniformemente variado, porque ele tem uma aceleração que não fica mudando, é sempre o mesmo número, tanto na direção x quanto na direção y. Então você tem um movimento que é bidimensional, porque ele acontece em duas direções do espaço, que são perpendiculares entre si, e permite você observar como é que vai ser o movimento dessa partícula a partir dessa posição. Posso prever as novas posições dela com o vetor de posição R associado a cada posição que ela vai ocupando. Então esse gráfico nos traz essa informação aí. Uma informação que o gráfico agora trouxe, né, que não foi dito lá no enunciado, foi o ângulo aqui, né? O ângulo do vetor posição inicial do objeto em relação ao eixo X. Tá vendo? Que é a posição de 41 graus, como ele indica aqui. Tá bom? Então, essas informações são úteis porque as relações trigonométricas vão nos ajudar a fazer essa leitura aí. Tá bom? Aí ele vem agora, então, nós temos aqui a configuração, então, desse gráfico, e aí a gente vai poder atender ao que o exercício pede pra gente. Né? No item A ele fala lá, no instante t igual a 15 segundos, tá ok? Ele fala aqui, no instante de t igual a 15 segundos, qual é o vetor posição R do coelho, a história se tratava do coelho, né? Do coelho, peraí, desculpa, vou ler novamente. No instante t igual a 15 segundos, qual é o vetor posição R do coelho na notação de vetores unitários e na notação módulo ângulo? Então, vamos lá, ele quer em duas anotações aqui. A ideia-chave, então, é as coordenadas x e y das posições do coelho, dadas pela equação 4546, né, que essas que nós escrevemos agora, são as componentes escalares do vetor posição R do coelho. Verdade. Porque ele só informou aqui a projeção no eixo x de posição e a projeção no eixo y usando uma função horária de posições. Ele quer que calcule. Podemos escrever então, né? Olha, primeiro eu vou lembrar que o vetor posição é uma função matemática que depende do tempo. E é verdade, tá vendo? Porque se as suas componentes dependem do tempo, ó, porque ó, quando os valores do tempo vão mudando, o resultado dessa equação muda. E o resultado justamente é a projeção do vetor R na direção x. O mesmo raciocínio vale para o y, tá vendo? Quando os valores do tempo mudam, o resultado dessa equação muda. Então vai indicar novos valores para a projeção y do vetor R. Então, se as suas componentes dependem do tempo, pelo menos uma delas, com certeza o vetor depende do tempo. Então está aqui avisando. Vetor R em função do tempo. Isso é igual a posição em função do tempo na direção y, mais a função y em função do tempo na direção j, que é as suas direções correspondentes. O resultado da função x dá as posições na direção y, que é a direção x propriamente dita, mais a função y de t me dá as informações na direção j, que é a direção y propriamente dita. Tá bom? Então vamos lá. A gente aqui, escrevemos o vetor R em função do tempo em vez de R porque as componentes são funções de t e, portanto, o R também é função de t, é o que eu havia comentado. Né? Então, em t igual a 15 segundos, que é o valor específico de tempo que ele quer que a gente diga qual é a posição do coelho, usando os vetores unitários ou mesmo a notação de módulo ângulo, então as componentes aqui escalares são, vamos lá, x é igual então a menos 0,31 vezes, no lugar do tempo ao quadrado, 15 ao quadrado. Mais 7,2 vezes 15, que é uma vez o tempo, 7,2, mais o 28. Isso é igual, então, veja a unidade de medida, metros. Porque, na verdade, aqui foi feito menos 0,31 metros por segundo ao quadrado, que é a unidade, vezes 15 ao quadrado. Metro por segundo ao quadrado vezes segundo ao quadrado só sobra metro de valor numérico. Depois multiplica os números e aí anota o valor. Aqui 7,2 metros por segundo, que é a unidade de velocidade, vezes 15 segundos. Segundo simplifica com segundo, só sobra metro. Mais 28, que é metros mesmo. Então, está sendo só soma em metros aqui, resultando em 66 metros, no caso, o valor para x. Para y seria 0,22 metros por segundo ao quadrado, vezes 15 segundos ao quadrado. Então, 15 vai ao quadrado, assim como o segundo. Segundos ao quadrado simplifica o segundo ao quadrado da unidade do 0,22, só sobra metro. E aqui, no caso, menos 9,1 metros por segundo, vezes 15 segundos. Segundo simplifica com segundo, só sobra metros. Então, menos 9,1 metros. Mais 30 metros, então igual a menos 57 metros de posição. Então, vejamos lá no gráfico. Agora dá para ter essa visão aqui, né? Olhando para esse primeiro gráfico, né?
Então a gente teria então a posição futura, né, que o coelho vai assumir. Podemos dizer aqui então na coordenada x, seria no caso... bom, olhando para a resposta que ele atende, né, então posição vetor seria 66 metros na direção y, isso aqui é a notação de vetores unitários, que está representado aqui o y, menos 57 metros na direção j. Então, menos 66 metros na direção y estaria por aqui, né? Ó, deixa eu olhar aqui para o primeiro gráfico. Menos 60 metros na direção y estaria aqui à esquerda, né? Porque o eixo x não indicou os valores negativos. E na direção y estaria no valor... mais 66 é positivo, né? Menos 57 na direção y, tá? Então aparece assim. Eu falei errado aqui. Então é 66 na direção x, que tá vendo aqui, então, esse valor aqui onde eu tô com o mouse, e na verdade, fazendo as contas, mostrou que é justamente 66 metros. Já dava para desconfiar geometricamente falando, já que eu conheço a escala do gráfico, né, que foi desenhada. Cada quadradinho representava 10 metros, então deu para aproximar o valor a olho, né, a olho nu. Então é mais 66 metros na direção y, que é a direção x, e menos 57 metros na direção j. Então aqui daria... um pouco menos de 60, tá vendo? Menos 57 metros, tá aí, tá bom? Lembra que eu te falei, se você sabe a escala do gráfico e vir aqui com uma régua certinho, também você pode obter essa informação, tá bom? Maneiras diferentes de obter elas, né? A funcionária é bom para que se eu pedir para você fazer uma previsão por um tempo muito longo, talvez não esteja mais cabendo no desenho do gráfico, né? Esteja uma posição aqui no futuro, né? Que não seria mais, não caberia no lugar. Então aí você não precisaria desenhar, né, até você descobrir. Aí só com a equação você seria capaz de encontrar. Mas em ciência, não importa as trilhas que você está pegando para encontrar o caminho, né, da resposta, né? O importante é você seguir a trilha com as regras corretas, né? Seguindo as regras, apenas isso. Aí você vai ser conduzido à resposta certinha, tá bom? De maneiras diferentes. Essa é a notação de vetores unitários, né, que você enxerga a base que foi usada, que no caso aqui é uma base cartesiana retangular, né, porque o eixo x e y estão perpendiculares entre si. Porque, na verdade, eu quero que descreva o espaço físico verdadeiro, né, o espaço físico do universo que a gente vive, tá bom? Que ele, de fato, tem essa forma. Bom, essa qualidade que está desenhada na figura 4.3a, né, para obter o módulo e o ângulo de R, né, usamos essa equação que relaciona, na verdade, que é o teorema de Pitágoras, né, que vai nos ajudar a dizer qual é o tamanho do vetor R. Lembra que eu te falei, né? No desenho, você também poderia, com a régua aqui, dizer qual é o tamanho, se você souber a escala, né? Ou usando a relação trigonométrica, que no caso é o teorema de Pitágoras. Eu pego essa projeção aqui no eixo y, que tem o tamanho agora de menos 57 metros, que é o cateto oposto ao ângulo 41 graus aqui, né? E aqui também, esse vai ser o cateto adjacente, que tem o tamanho de 66 metros, conforme as informações que nós calculamos aqui. Então, sabendo o cateto adjacente e o cateto oposto, eu posso encontrar a tangente do ângulo θ, por exemplo. Ou mesmo, usando o teorema de Pitágoras, já que os tamanhos são conhecidos, né, eu também posso encontrar simplesmente a hipotenusa, que corresponde ao vetor posição final aqui na análise que ele está fazendo. Tá? No instante de 15 segundos, no caso. Né? Então, aí, são maneiras diferentes que você pode encontrar, né, caminhos diferentes. Né? Vamos pelo caminho do teorema de Pitágoras, já que é conhecido o valor de x e y. Então, com isso, nós temos aqui que o tamanho do vetor R, tá vendo? Não tem a seta em cima indicando. Então isso indica que é tamanho. Ele é igual à raiz quadrada de cada componente ao quadrado do vetor. Então tem a componente x ao quadrado mais a componente y. Esse é um vetor bidimensional, ele só foi representando numa superfície, tá? Que é por onde o coelho está caminhando, né? Poderia se pensar num vetor tridimensional, teria aqui a componente mais z ao quadrado, né? Mas não foi o caso, tá? Ele estudou. Aqui é só um movimento bidimensional que ele está olhando. O coelho não estaria saltando, né? Ele não estaria pulando, né, sobre essa superfície, para ter que saber qual é a posição dele, por exemplo, distante do plano onde ele estaria caminhando. Não é o caso. Bom, esses valores são conhecidos, então vamos lá. Escrevemos aqui 66 metros, x, né, ao quadrado, mais menos 57 metros ao quadrado, tá bom? Isso daria, então, um total aqui de, tirando a raiz quadrada, tudo, né? O tamanho do vetor posição seria 87 metros, nesses 15 segundos aí que a gente observou. No caso aqui, o ângulo θ vai ser igual, eu posso calcular como sendo a arcotangente da razão do cateto oposto ao ângulo 41 graus com relação ao cateto adjacente. Então, quando eu pego essa razão, que no caso vai ser o valor menos 57, tem que carregar o sinal, viu? Não esquece. Posições aqui, carrega os seus sinais. Menos 57 metros dividido por 66 metros vai dar um valor numérico, tá vendo? Que envolve os dois aqui, cujo correspondente
ângulo, né? Aqui no caso o ângulo θ vai ser menos 41 graus. Olha que coisa importante aqui, lembra? Por que o menos 41 graus deu a resposta do ângulo θ? Que eu precisava saber. Que eu vou ter que dar a anotação também em módulo ângulo, né? Que é o exercício pede. Veja só, aqui no problema. Lembra que eu havia dado que a gente convenciona que se o eixo x é representado a região positiva apontando aqui para a direita, a marcação do ângulo também acontece na direção positiva do eixo x. Então, aqui seria o ângulo 0. Ó, eu estou fazendo um movimento no sentido anti-horário, tá vendo no plano? Esse é o ângulo, é o sentido de referência do ângulo que a gente tem que usar. Então, os valores positivos são 0, 90 graus, que seria aqui, ó, aqui continuando com o mouse, 180 graus. Aí aqui embaixo daria 270 graus positivo e depois completaria a volta com 360 graus. Agora, veja que ele indicou aqui no desenho a posição do vetor, na verdade, ó, é no sentido horário. Então aqui vai ser, se eu fosse fazer a volta completa no sentido horário, seria menos 90 graus aqui, que antes era 270, lembra? Aqui menos 180 graus, aqui menos 270 graus e completaria a volta com menos 360 graus, tá vendo? No sentido horário. É uma convenção que a gente vai sempre seguir. E aí, aqui no caso você variou 41 graus para cá, mas é negativo, menos 41 graus, tá bom? Que no caso está indicado aqui propriamente dito, né? Menos 41 graus, que é a referência do ângulo, à direita, tá? Então, esse é para mostrar para vocês o significado do menos no ângulo, né? Que eu precisava alertar vocês a referente a isso. E aí as relações trigonométricas que eu uso ficam sempre as mesmas, tá? Não tem que ficar alterando a relação trigonométrica, que seria um outro trabalho que a gente teria que enfrentar. Lembra que a tecla de arcotangente tem nas calculadoras científicas, você pode fazer uso para você obter aqui o valor desse ângulo, tá? Não é o caso. Então, eu sabendo o valor do ângulo e o tamanho do vetor, eu também posso fazer a chamada anotação módulo ângulo para indicar o vetor. Tá? Quer simplesmente dizer que, no caso, o vetor posição do coelho no instante 15 segundos, ele é menos 41 graus, que no caso envolveria ao tamanho do vetor, né, que seria 87 metros a menos 41 graus. Tá? Seria a resposta no final dizendo aí, né? Bom, aqui tá. Então verificamos que embora o θ seja igual, aqui no caso, a 139 graus, né? Se você fosse fazer, tá vendo aqui, ó, em relação a essa rotação aqui, né, no sentido positivo, daria 0, 90, 180. Então, na verdade, aqui daria 90, né? Quando você chegasse aqui, ó, 0, aqui seria 90 graus. E olha, vem até aqui, tá vendo onde eu tô com o mouse agora? Aqui é a direção do vetor. Então, eu prolongaria o vetor aqui uma reta, tá vendo? Para enxergar qual é o ângulo, na verdade, que esse vetor tem. O ângulo seria, na verdade, 139 graus. Mas aí eu também posso indicar do jeito que o cálculo mostrou ali, tá vendo? Como menos 41 graus para a indicação da trajetória do coelho, tá bom? Que aqui na figura está representando, no instante, a posição inicial, na verdade, que seria no instante 0 segundos, seria aqui, ó, que está indicada no gráfico. Aí vem aqui, passando por essa posição, né, seria uma trajetória assim, que o coelho está fazendo, conforme ele está indicando aqui, e no instante 15 segundos foi essa posição. Tá? Então a trajetória verdadeira que o coelho fez é que essa figura de baixo está mostrando. Mas ele apontou um instante de tempo como observação, que seria a posição final na leitura dele. Eu tracei um vetor até a origem do sistema de coordenadas, a gente traça, né? Ó, aqui seria a posição, essa é a posição da partícula, que no caso é o coelho. Aí esse é o final do vetor, aqui é a origem do sistema de coordenadas, e aqui seria a posição inicial. Seria um outro vetor indicado aqui no instante t igual a 0, por exemplo. Tá bom? Com essas leituras, então a gente tem aqui que, embora o ângulo seja 139 graus, possui a mesma tangente que menos 41 graus, tá certo? Então os sinais das componentes de R indicam que o ângulo desejado, na verdade, é menos 139, menos 180, que na verdade é o menos 41 graus, tá? Isso atende ao item A, né, que esse problema, que esse exercício mostrava pra gente, né? Vamos ver aqui no caso, com relação ao item B, ele faz a pergunta aqui diretamente. Ele fala assim, trace o gráfico, né, no caso da trajetória do coelho, de t igual a 0 segundos até t igual a 25 segundos. Então, na verdade, esse gráfico, ele pediu pra gente desenhar, né? Então, para eu saber que a trajetória é essa daqui mesmo, né, aí eu vou ter que pegar mesmo ponto a ponto, fazer uma tabela com cada uma dessas funções, tá vendo? Da posição x em função da posição y, e ver qual é a trajetória, né, a curva que essas tabelas geram, né, em valores de posição mesmo, né. Eu faço x em função do tempo, uma tabelinha, anoto vários valores, por exemplo, uns 10 valores aqui, aí eu vou marcando no gráfico as posições que vai indicando. Depois eu ligo os pontos e formo essa figura aqui, tanto no x quanto no y.
Tá? Eu marco vários pontos, os pares ordenados, né? Então, no tempo, por exemplo, 0 segundos, eu verifiquei naquela equação que a posição era 30 metros, por exemplo. Vamos ver se é verdade isso, né? É um pouquinho antes aqui, pelo que eu estou vendo na indicação da figura, né? Então, no tempo igual a 0 segundos, eu viria aqui na equação aqui da posição. Então, vamos lá. Se o t for 0, esse pedaço da conta dá 0, esse pedaço dá 0 e só sobra 28. Vamos ver se a posição inicial é 28 mesmo? Na direção x, pelo menos, ó. Olha lá, um pouquinho antes do 30, né? Tá certo. E aqui é 30. Então, 28 está aqui. Aí você vai pegando outros valores, né? Não, tem que pegar valores próximos, tá? De instantes de tempo. Não pode fazer muito longo, porque senão você teria que traçar uma reta. E, na verdade, pelo que tudo indica, é uma trajetória curva, porque essa equação é uma equação de segundo grau. Equação em segundo grau desenham parábolas no espaço, quando eu faço os gráficos, né, de representação. Então, isso aqui tem um formato de parábola. Bem como o y também tem formato de parábola. Então, essa figura aqui, que é a trajetória do coelho, é uma composição de duas parábolas, uma em função do x e uma em função do y. Aí fica essa figura aí, que não é nem a parábola só do x e nem só a parábola do y, é uma composição de duas parábolas. Então, ó, por exemplo, outro valor que também dá para ver assim facilmente no gráfico é quando o valor de y vale 0. Quando o y vale 0 é na hora que eu resolvo essa equação aqui, eu coloco 0 aqui no y e mando resolver essa equação de segundo grau, usando a fórmula de Bhaskara, tá, ok? Que a gente aprende lá no ensino médio também. Tá bom? Usando a fórmula de Bhaskara eu digo qual é o instante de tempo em que o y vale 0. Aí eu posso depois, sabendo o valor de y, eu tendo a certeza que o y é 0, o valor de tempo que aparece aqui eu posso jogar na equação de cima e dizer qual é a posição para formar o par ordenado do y. Quando y vale 0, quanto vale x, né? Aí eu poderia aqui na figura ir dizendo, né, que o x valeria, pelo que indica a figura, dá exatamente no 50, né, que é o valor de x aqui 50. Mas eu não sei, teria que realmente fazer o cálculo ali bonitinho para ver isso. Então, é um trabalho mais braçal, né, que você tem que ir fazendo para dizer a trajetória do coelho aqui bonitinho, tá bom? Então é muito interessante fazer esse tipo de análise. Então, atendendo ao item B, né, já que ele pede para traçar, então o que ele discute aqui, né, podemos repetir a parte A, né, para vários valores de t, que eu havia comentado, e plotar os resultados na figura 4.3b, né, e mostra os pontos do gráfico para 5 valores de t, e a curva que liga esses pontos, né? Então ele sugeriu que 5 pontos já é suficiente para dar uma ideia da trajetória do coelho, né? Com 5 pontos já seria bom. Poderia pôr mais. Quanto mais pontos você pôr, mais refinado fica a trajetória que o coelho realmente fez. Mais você se aproxima da realidade, tá? Então aí você tem uma ideia aqui. Então depende do nível de exigência que você precisa ter dos dados, né? Se você precisa ter os dados com precisão, aí você vai ser obrigado a fornecer um conjunto enorme de dados. Por isso que chega a hora de você usar a computação, né? Você pega essas duas equações, coloca no software gráfico e pede para ele gerar um conjunto enorme de pontos aqui e dar uma trajetória mais precisa desses valores, tá bom? Mas um esboço de gráfico feito à mão é totalmente aceitável, colocar apenas um conjunto pequeno de pontos, né? Só para dar uma ideia. Você tem uma leitura pelo menos qualitativa da trajetória do coelho, né? Então ele discute isso aqui no caso, né? E a curva faz os pontos. Aí podemos também plotar a curva em uma calculadora gráfica, né? A partir da equação... um software gráfico, é isso que ele está querendo dizer, que eu havia falado. Então tá aí, vimos o exemplo da trajetória do coelho usando um gráfico de configuração, me dizendo ponto a ponto qual é o movimento dele, como se fosse uma fotografia, um filme, né, do que está acontecendo. Vamos ver aqui um outro exemplo usando grandezas vetoriais, que é o contexto que a gente está trabalhando aqui agora, né? Que é, determina a velocidade v, que no caso é o v representado com a seta em cima, tá vendo? Do coelho no exemplo 4.2. Que no caso é o exemplo anterior, né? Bebi uma água aqui, né? O exemplo anterior, nós tratamos da trajetória do coelho. Então, ainda pensando no problema 4.2, né? No instante t igual a 15 segundos. Então, veja lá. Ele quer que determine a velocidade. Então, ó, posição está aqui. Posição... A função horária da posição foi indicada pelo exemplo 4.2. Então lá, x igual a menos 0,31 metros por segundo ao quadrado de aceleração vezes o tempo ao quadrado, mais 7,2 metros por segundo, que seria a velocidade, vezes o tempo, mais os 28 metros, que é o ponto de partida do coelho, na direção x. Bem como na direção y, a aceleração dele é 0,22 metros por segundo ao quadrado, vezes o tempo ao quadrado, menos 9,1 metros por segundo ao quadrado, que é a velocidade de partida dele, vezes o tempo, mais 30 metros, que é o ponto de partida na direção y. Tá, essa informação nós já conhecíamos. Aí, o que ele fala pra gente? Né? A ideia-chave aqui seria o quê? Né? Dizer que podemos determinar a velocidade, né, calculando as derivadas das componentes do vetor posição do coelho. Né? Então aqui eu vou recorrer
ao conhecimento que nós temos de cálculo vetorial. E não se preocupe, a gente não vai explorar isso matematicamente para, tipo, resolver um exercício propriamente dito, mas o conceito é importante a gente ter em mente, né? Porque o espaço físico por onde qualquer objeto se desloca, sendo o coelho, por exemplo, sendo a gente, não tem buracos no espaço. Não? O espaço onde a gente trajeta, a gente sempre tem que, para sair de um ponto a outro, você sempre preenche todo o espaço por onde você passa. Não vai acontecer de você fazer um teletransporte, por exemplo. Você não vai desaparecer por um instante de tempo e só aparecer lá na frente. Né? Esse efeito não ocorre, né, no caso do deslocamento de um ponto a outro feito por um objeto como a gente, né, como o coelho, por exemplo, um ser vivo. Né? Então, a gente tem aqui que calcular isso. Então, significa que eu posso calcular a velocidade pegando a menor distância possível entre dois pontos. Mas só que fisicamente falando, eu sempre tenho que determinar qual é essa menor distância. É 1 metro a menor distância entre dois pontos? É 30 centímetros? É 20 centímetros? É 1 milímetro? É 1 milionésimo de metro? Não sei. Qual é a menor distância entre dois pontos? A matemática, ela consegue dizer para a gente qual é essa menor distância, que é a chamada derivada da função, que é o que eu vou representar aqui para vocês. Bom, a regra básica desse cálculo, né, talvez alguns cursos de ensino médio até ensinam para a gente, né? Na proposta curricular, nos anos 30, nos anos 50, 60, no Brasil, atendia a mostrar isso para o estudante no ensino médio, né, que era o cálculo de cálculo derivado. Mas aí depois as reformas na área de ensino não adotou mais isso nos anos 80 e 90, não foi mais adotado. Então, hoje, né, no ensino, a gente não tem o ensino do cálculo diferencial integral feito no ensino médio. Né? Então, aqui eu só vou fazer uma abordagem para vocês. O conceito, o que significa? Então, velocidade, por exemplo, na direção x, isso aqui é uma quantidade numérica. Isso aqui não é um vetor velocidade, isso aqui é a projeção dele na direção x. Tá? Do eixo de referência que nós estamos usando aqui na figura, tá vendo? Você tem aqui a projeção x, medida em metros, e a projeção y na vertical é representada em metros também. Então, velocidade, ele vai ser um vetor que indica o movimento, o quanto o coelho está se movimentando na trajetória que ele está fazendo, só que aqui no caso, no instante 15 segundos, que é o instante que ele faz a observação. Então, nesse instante de 15 segundos, ele está avisando aqui pra gente. Então, o ângulo aqui, ó, do vetor, na figura ele já indicou, mas na verdade nós vamos ter que calcular esses valores, né? Que seria o ângulo do vetor velocidade. A velocidade sempre tangencia a trajetória que o coelho está fazendo. Então, você vê nessa figura, tá vendo? Olha, o vetor velocidade, você prolonga essa reta aqui, né, para cá, por exemplo, igual eu tô com o mouse. Essa reta toca a trajetória que o coelho está fazendo no instante de 15 segundos apenas em um ponto. Então a gente diz que essa reta é uma tangente da trajetória. E a tangente da trajetória do coelho que ele está fazendo corresponde ao quanto ele está se movimentando. Então o vetor que está indicado na direção da trajetória que tangencia a posição do coelho corresponde à chamada velocidade. Nós chamamos isso de derivada da função dessa trajetória curva aqui, que é uma função paramétrica, né, que você tem aqui envolvendo posição em x e posição em y, para dar a trajetória propriamente dita. Bem, então quer dizer que nesse outro ponto teria uma outra reta aqui? Sim, teria, porque estaria representando, seria um outro vetor representando um outro valor de velocidade. Como tem aceleração, a velocidade com certeza muda do coelho. Então, a cada instante, ó, a inclinação da reta que tangencia cada ponto vai mudando. Se a inclinação da reta muda, quer dizer que a direção do vetor velocidade muda. Se o vetor muda de direção, é outro vetor, nunca é o mesmo. Eu só posso dizer que um vetor é igual ao outro, é o mesmo que o outro, quando eles estão na mesma direção, no mesmo sentido, com a mesma intensidade. Aí eu posso dizer que é o mesmo. Qualquer um desses elementos do vetor alterar, faz com que caracterize um outro vetor. Então, tudo bem. Então, vamos ver aqui no instante de 15 segundos que ele cai. Então, aqui uma reta tangente a esse ponto da trajetória do coelho, corresponde à velocidade do coelho nesse instante. Está aqui representado o V de velocidade, que seria a derivada das posições em função do tempo, tanto na direção x quanto na direção y. Essa derivação em função do tempo seria igual a função que descreve as posições do coelho na direção x é essa daqui, menos 0,81 t quadrado mais 7,2 t mais 28. Derivar essa função no tempo significa, na verdade, fazer esse procedimento matemático aqui, né? Tomba o expoente aqui do t, que faria escrever menos 0,31 vezes 2 daria menos 0,62. E o tempo subtrai uma unidade, porque o 2 tombou. Então, tempo, 2 menos 1 dá 1. Então, o tempo fica elevado a 1 aqui, que a gente acaba não mostrando mais. Mas aqui, ó,
O tempo está elevado a 1, então eu vou tombar o 1 para multiplicar com 7,2, aí vai ficar aqui mais 7,2. E o tempo tem que subtrair uma unidade no expoente, então 1 menos 1 dá 0. Qualquer número elevado a 0 dá 1, por isso que o tempo não aparece mais. O 28 não tem variável de tempo envolvida, então não tem como tombar aqui nenhum valor de unidade. Então quem tomba é o 0. Aí 0 vezes 28 dá 0, não aparece mais. Porque aqui, na verdade, eu poderia escrever t elevado a 0. O 0 tomba, aí fica 0 vezes 28, que dá 0, e o tempo subtrai 1. Ficaria tempo 0 elevado a 0 menos 1, daria tempo menos 1. Mas como apareceu o 0 aqui tombando, então ele eliminou todos os termos. Essa é a regra das derivadas que alguém ensinaria para o estudante no ensino médio, né? E o efeito prático dessa operação matemática é fazer isso. É o chamado tombo, regra do tombo, né? Que o pessoal chama. É tombo expoente e subtrai uma unidade dele. E aí multiplica os valores e vê o resultado que dá. Tá bom? Aí você caracteriza aqui uma nova função. Essa equação tem que ter dimensão de velocidade, porque foi espaço dividido por tempo, esse cálculo aqui, né? Feito de forma diferencial, mas tudo bem. O que é espaço em termos de unidade? Metros, sistema internacional. Tempo é segundos. Metros por segundo é dimensão de velocidade. Então, essa resposta dessa função tem que ser dimensão de velocidade. O que quer dizer que isso? Esse número 7,2 tem que ter dimensão de velocidade. E é verdade, desde o começo isso era verdade. Esse 7,2 era metros por segundo. Está aqui, a unidade para velocidade. Só que essa quantidade aqui também tem que ser dimensão de velocidade, que é metros por segundo. E é verdade, ó. Menos 0,62 vezes o tempo. O tempo não é medido em segundos? O que eu faço para eliminar os segundos aqui? Tem que dividir segundos aqui nesse número 0,62. Então, alguma coisa dividido por segundo tem que ser a unidade dele. E tem que ter dimensão de metros por segundo, então eu vou colocar aqui menos 0,62 metros por segundo. Aí eu fico com dimensão, metros por segundo, só que ao quadrado. Por quê? O tempo só aparece uma vez, então quando eu pego metros por segundo ao quadrado e multiplico por segundo, segundo simplifica com uma potência do segundo aqui embaixo e só sobra metros por segundo, que é a dimensão de velocidade. Ou seja, essa quantidade menos 0,62 metros por segundo ao quadrado tem dimensão de aceleração. Então o que você está vendo aqui é um valor de aceleração do coelho na direção x. É o quanto ele acelera. E aqui fica o 7,2 para o tempo. Ah, professor, mas você me falou que esse menos 0,31 metros por segundo ao quadrado era a aceleração. Mas na verdade, ele é sim dimensão de aceleração, mas não é a aceleração propriamente dita do coelho. Porque esse valor numérico, ele na verdade está dividido por 2, que a gente não consegue enxergar aqui, né? Porque numericamente o 2 foi absorvido dentro dele, né? Então o valor real aqui, na verdade, era menos 0,62 dividido pelo número 2. Porque o número 2 que aparece aqui pertence à equação. Tá? O fator 2 que estaria dividindo o tempo ao quadrado, ele pertence, na verdade, à equação. Só que não deu, olhando para os dados do exemplo anterior, o exemplo anterior estava preocupado em apenas dizer qual era o vetor posição. Então ele não levou em conta que, na verdade, esse 0,31 ele é a divisão do número menos 0,62 por 2. Então a equação original da função horária das posições sempre usa aceleração vezes tempo ao quadrado dividido por 2, mais velocidade inicial vezes o tempo e mais a posição inicial. A gente vai estudar depois as equações com mais detalhes quando a gente for fazer os exemplos mais a seguir. Tá bom? É porque aqui teoricamente eu imagino que vocês não soubessem, né, que essa função horária é das posições, aí eu tentei usar o conhecimento que nós já temos até o momento. Até o momento nós estudamos análise dimensional. Então, se até o momento nós estudamos análise dimensional, é essa técnica que eu tentei trazer para cá, primeiro. Só que agora eu estou sendo forçado já a dar indicações para vocês, para que a gente consiga entender o que está acontecendo de uma maneira geral, que na verdade essas equações são construídas de outra forma, usando as propriedades físicas, né? Então aqui você está usando apenas dados empíricos, né? Alguém viu o coelho fazer essa trajetória e deu essa equação horária, porque ele estudou a trajetória que o coelho estava fazendo, tá bom? Então foi essa ideia que eu quis passar aqui para vocês, tá bom? Bem, voltando para o problema, no caso, o exemplo 4.3, né, que a gente estava analisando aqui, para atender ao que ele está pedindo, nós temos então lá, a função horária da velocidade está aqui, né? Ela envolve aceleração vezes o tempo. Isso vale tanto na direção x quanto na direção y. Na direção y, a função horária era essa, tá vendo? 0,22 vezes t quadrado, menos 9,1 vezes t, mais 30. Com essa discussão que eu fiz agora com vocês, na verdade esse 0,2 não é a metade do valor da aceleração verdadeira que o coelho fez na direção y. Então, na verdade, aqui é 0,44 dividido por 2. Porque o 2 é da fórmula, né? Pertence à fórmula da função horária. Só que foi absorvido aqui
no número 0,42, gerando 0,22. Usando a regra da derivada, significa tombe o expoente, no caso, e multiplique pelo valor aqui na frente, e depois subtrai uma unidade do expoente. Então vamos lá. 2 tomba, 2 vezes 0,22, 0,44. E subtrai uma unidade do expoente, 2 menos 1 dá 1, então t elevado a 1. Menos 9,1, tomba o expoente do tempo, que é o número 1, então fica 1 vezes 9,1 dá 9,1, e subtrai uma unidade do expoente, 1 menos 1, 0. Tempo elevado a 0 dá 1, porque qualquer número elevado a 0 dá 1. Mais o 30, que na verdade está multiplicado por t elevado a 0, apesar de você não ver aqui, porque vale 1. Tombo 0, 0 vezes 30 dá 0. E tempo fica elevado a menos 1, não adianta nada, porque vai dar 0 mesmo. Tá bom? Então tá aí a função horária da velocidade na direção y. Então a gente pode dizer aqui que em t igual a 15 segundos, que é o que ele quer que a gente responda, isso nos dá uma velocidade na direção y igual a menos 2,15 metros por segundo. Então substitui aqui t no caso da direção y, e você vai ter então esse valor de menos 2,5 metros por segundo, que é a dimensão de velocidade propriamente dito. Tá bom? E aqui, assim, de acordo com a equação 4 ohms, né, que a gente analisou lá, a gente tem então... esse raciocínio você também faz aqui para os 15 segundos substituindo na velocidade x, né, que eu acabei pulando. Menos 2,1 metros por segundo, você substitui o tempo aqui nessa expressão. Então, dessa vez, você tem agora a função horária da velocidade na direção x e y, e também pode dizer agora, para o instante 15 segundos especificamente, que o vetor velocidade, então, é em vetores unitários, menos 2,1 metros por segundo na direção y, mais menos 2,5 metros por segundo na direção j. Tá? Aqui eu também posso eliminar um parêntese, se você quiser, não tem problema nenhum. Só deixamos o preciosinho, porque é sempre soma das direções, né? Só para chamar atenção para isso. Mas o coelho está deslocando. O que significa o menos para a gente aqui em termos de velocidade? Mesmo sem olhar para a figura, se eu indico que o sentido positivo do eixo x é para a direita na figura, então, se é o que eu estou vendo aqui um valor negativo na direção x, então eu estou indo para a esquerda, o coelho está caminhando para a esquerda a partir do instante 15 segundos, tá? Não é a qualquer momento que o coelho está caminhando para a esquerda, porque na verdade ele faz essa trajetória curva aqui. Mas pelo menos a partir de 15 segundos, ele está caminhando para a esquerda no eixo x e está caminhando para baixo no eixo y. Porque, ó, se eu compor o vetor velocidade, ele fica nessa diagonal, tá vendo? Ele está ao mesmo tempo andando para a esquerda e para baixo, no nosso ponto de vista aqui de nós observador. Né? E aí, veja que essa trajetória é essa inclinação aqui mesmo, tá bom? E os números estão indicando isso pra gente, né? Que é a indicação dos sinais negativos. Então, o sinal, ele indica a referência pra gente, se está indo para um lado ou para o outro. Agora, o valor específico, né, o módulo da velocidade, que é um sentido físico propriamente dito, né? Então, a física não depende desse referencial. Se eu tivesse tudo adotado os referenciais no sentido oposto, aí eu teria simplesmente a troca de sinais todas aqui. Seria todo mundo positivo, indicando exatamente a mesma coisa. Tá? Bom, desse contexto a gente tem que está desenhado aqui na figura 4.6, né, a tangente à trajetória do coelho e no sentido em que ele está se movendo em t igual a 15 segundos. Tá? A gente viu isso aqui na análise da figura que a gente viu. Tá vendo? A trajetória, o movimento ele é tangente à trajetória que o coelho está fazendo. Não. Para obter o módulo e o ângulo de V, podemos, aqui no caso, usar né, uma calculadora ou escrever de acordo com a equação 3.6. Então, vamos lá. Usando o teorema de Pitágoras, se eu for olhar para essa figura para me ajudar, né, eu poderia tratar o seguinte, esse gráfico não me mostra, na verdade, na figura dele, que essas dimensões correspondem ao tamanho da velocidade, tá? Eu vou precisar aqui responder de acordo com os cálculos que me indicou os valores de velocidade, porque a escala da velocidade aqui não está na mesma escala das posições, tá? Aqui eu desenhei extrapolado, porque senão vai ficar um vetorzinho bem pequenininho, se eu quisesse usar a mesma escala do gráfico. Só que eu teria que reprogramar a minha escala. Em que sentido? Eu teria que adotar que cada quadradinho desse, que corresponde a 10 metros de posição, de variação de espaço, seria os mesmos 10 metros por segundo no caso da velocidade. Se eu adotar a mesma escala para a velocidade, então aí seria um vetor bem pequenininho, né? Porque seria um vetor cujas dimensões em x seria de menos 2,1 metros, que daria quase 20, um pouquinho mais de 20% aqui do tamanho do quadradinho no x, e daria também no y, daria menos 2,5 metros, né? Então eu teria que desenhar um vetor bem pequenininho. Percebe-se que esse desenho, a escala usada para a velocidade não foi a mesma escala usada para as posições. Não tem problema nenhum, porque essas grandezas são em dimensões diferentes. Então, se elas estão em dimensões diferentes, elas não têm compromisso de ter a mesma escala, tá bom?
Agora, é claro que você poderia fazer tudo na mesma escala para ter uma noção de proporções, tá? Com relação a todos esses valores. E aí eu poderia pôr uma régua aqui certinho, né, para o vetor da velocidade e saber qual é o valor dela numérico só olhando para o gráfico. Nesse caso não vai dar, a não ser que eu saiba qual é a nova escala que foi usada no caso para velocidade, para representar o vetor dela. Mas sem se preocupar com isso, eu também sou capaz de associar que se eu represento um gráfico do vetor velocidade, em função do eixo horizontal aqui do eixo x, eu posso também calcular a sua componente na direção x, desenhar um gráfico de velocidade, né, que seria o gráfico no eixo x seria representado a velocidade x e no eixo y seria a velocidade y. Então, de novo, você tem um gráfico de configuração, só que uma configuração no espaço da velocidade, que a gente diz. A palavra que a gente usa para dizer esse tipo de gráfico, gráfico que mostra a trajetória de uma partícula ou de um objeto, a gente chama gráfico de configuração. Se eu representasse um gráfico, o mesmo gráfico, a mesma ideia, só que no lugar do eixo horizontal fosse a velocidade x e no eixo vertical fosse a velocidade y, eu teria um gráfico no espaço das velocidades. Eu também posso fazer isso. É um outro gráfico de configuração, só que nós não damos esse nome. Nós chamamos de gráfico de velocidade. E aí, no gráfico de velocidade, eu poderia ter o cateto oposto ao ângulo que ele forma em relação ao eixo horizontal, que seria o eixo x, como sendo o cateto oposto, né? E o cateto adjacente. Então, ficaria aqui o teorema de Pitágoras é a hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais outro cateto ao quadrado. Só que extrai raiz quadrada dos dois lados, para ter a velocidade, o tamanho dela, né? Que é o módulo da velocidade. Como sendo, no caso, menos 2,1 metros por segundo na direção x, só que ao quadrado, mais menos 2,5 metros por segundo na direção y ao quadrado. E aí você disse, então, que a velocidade, o módulo da velocidade do coelho no instante 15 segundos é igual a 3,3 metros por segundo. Na notação módulo ângulo, então, é permitido calcular o ângulo fazendo a arcotangente da razão do cateto oposto do ângulo em relação ao cateto adjacente, que é o cateto adjacente, que é Vy, em função do cateto oposto, que é Vx. Então, a arcotangente seria da razão menos 2,5 metros por segundo sobre menos 2,1 metros por segundo. Carrega os sinais, nunca esqueça disso. E aí, isso é igual a arcotangente do valor numérico 1,19, que você usando a calculadora científica te revela que o ângulo é de menos 130 graus. Tá bom? O ângulo θ aqui. Que se você olhar na figura, de fato é, tá vendo? Se você fosse aqui representar esse ângulo, tá vendo, em relação ao eixo horizontal, x aqui, é de menos 130 graus, que é a tangente que passa na hora da trajetória do coelho no instante de 15 segundos. Tá bom? Aí dá para representar a notação em ângulos, né? Se você quiser. Então, você vai dizer que a verificação é que o ângulo é menos 130 graus, ou menos 130 graus mais 180, que é igual a 50 graus. Tá? Esse 50 graus seria em relação a região positiva, né? Porque você pode prolongar esse vetor aqui, né? Uma reta, e ver que a inclinação seria 50 graus na região positiva. Ou os menos 130 graus aqui na região negativa. Tá bom? Essa é a ideia que nós estamos tratando aqui. Tá bom? Feito esse tipo de procedimento, nós temos atendendo a esses exemplos e conseguimos analisar aqui como enxergar a velocidade como grandeza vetorial e enxergamos também o deslocamento, no caso, envolvendo as grandezas vetoriais. Tá bom? Vamos ver mais um exemplo, o exemplo 4.4, que ele vai falar assim para a gente, né? Para o coelho do exemplo 4.2 e 4.3, determine a aceleração A no instante t igual a 15 segundos. Então, a ideia-chave também parte aí, né? Então, podemos determinar a aceleração A calculando as derivadas das componentes da velocidade do coelho, né? Então, aqui também seria assim, com a função horária. Então, aplicando a parte da equação 18, correspondente à equação 4.13, descobrimos que a componente x da aceleração é... Então, vamos lá. A componente x vai ser... A aceleração é a variação da velocidade em função do tempo. Só que feito ponto a ponto no espaço é o que nós chamamos de derivada da velocidade em função do tempo. Lembre que eu falei para vocês que nós aqui no curso não vamos explorar esse método de cálculo diferencial integral, mas é apenas para entender o conceito, que para a gente ter que, na verdade, a velocidade em um único ponto só é possível fazer usando esse tipo de cálculo. Aí você tem aqui, no caso, a aceleração na componente x da aceleração, que é apenas um número, vai ser igual à função horária da velocidade, que nós calculamos no problema anterior, no exemplo anterior, 4.3, que seria menos 0,62 metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração, vezes o tempo. Mais o valor 7,2, que é a velocidade inicial, em metros por segundo. Qual que era a regra da derivada? É a regra do tomba. Tomba o número do expoente e multiplica por quem está aqui na frente, e subtrai uma unidade no expoente.
Então, tombei 1, que multiplica menos 0,62, está aqui. E subtrai 1 na unidade no expoente do tempo. Então, 1 menos 1, 0. Tempo elevado a 0 dá 1, por isso que não aparece. O 7,2, na verdade, está multiplicado por tempo elevado a 0, apesar de não estar aparecendo. Tempo elevado a 0 dá 1 mesmo, né? Tombo 0, 0 vezes 7,2 dá 0 mesmo. Aí, aqui subtrai 1 do tempo, vai ficar 0 menos 1, vai dar menos 1. Aí não adianta nada, porque já apareceu 0 multiplicando todo mundo. Então aqui no final diz que a aceleração na componente x é menos 0,62 metros por segundo ao quadrado. Está vendo a unidade de medida? Então aquela análise dimensional é muito importante para a gente fixar essa ideia. Bem, então analogamente aplicamos a parte da equação 18 correspondente, no caso aqui, para o eixo y. Né? Então vamos lá. A componente y da aceleração vai derivar a velocidade y em função do tempo. A função horária da velocidade na direção y é o valor 0,44t menos 9,1. Regra do tombo 1, 1 vezes 0,44, 0,44, subtrai uma unidade no tempo, 1 menos 1, 0, tempo elevado a 0 dá 0. E menos 9,1, regra do tomba, está multiplicado aqui t elevado a 0, que eu não estou vendo. 0 tomba, 0 vezes 9,1 dá 0, por isso que não aparece mais aqui no cálculo. Então você tem lá que a componente y da aceleração vai ser 0,44 metros por segundo ao quadrado. Tá? Vamos lá. Vemos aqui, vamos seguir a reflexão dele, né? Vemos que essa aceleração não varia com o tempo. É verdade, porque a resposta deu apenas um número associado a uma unidade. Quando acontece de ter um número associado a uma unidade apenas, então não é uma função matemática. Aliás, é uma função matemática, mas é uma constante. Tá? Então é um valor único de aceleração na direção x nesse valor aqui, e é um valor único também na componente y. Então, se isso é verdade, nós temos uma aceleração constante, pois a variável tempo, t, não aparece na expressão das componentes de aceleração. De acordo com essa equação, a equação 17, nós temos que a aceleração então ficaria menos 0,62 metros por segundo ao quadrado na direção i, mais 0,44 metros por segundo ao quadrado na direção j. E aí a resposta está atendida aqui usando os vetores unitários, tá? Que é mostrado na resposta, superposta, né, a trajetória do coelho na figura 4.8. O que ele está querendo dizer com isso? Que a aceleração ele está na mesma direção que a velocidade no instante aqui. Então, se eu fosse desenhar um vetor de aceleração, estaria um vetor exatamente também em cima dessa reta. Não com o mesmo tamanho, porque por mais que eu use... Vamos supor que entre velocidade e aceleração eu uso a mesma escala, pelo menos entre esses dois. Aí eu teria um vetor pequenininho aqui. Mas é claro que se eu alterar a escala da aceleração, aí o vetor vai ter o tamanho da escala que você adotou, tá certo? Mas é conveniente numa figura, né, de uma maneira mais precisa, desenhar tudo na mesma escala. As posições na mesma escala, a velocidade também, a aceleração também. Aí você vai ter uma noção, uma fotografia perfeita do que está acontecendo, tá? Em termos de intensidades das grandezas. Que, no fundo, é o que a gente quer saber aqui e atender às condições que o exercício está querendo propor para nós. Tá? Então, nesse problema 4.4, a gente foi capaz de encontrar a função da aceleração, né? Agora vamos continuar o exercício, né? Para obter o módulo e o ângulo da aceleração novamente, podemos usar uma calculadora, então vamos lá. Qual que é a ideia dele? O tamanho do vetor você usa o teorema de Pitágoras. Então, no espaço da aceleração, que seria um gráfico que representa o eixo x, o eixo horizontal como sendo a componente x da aceleração e o eixo vertical como sendo a componente y. Então aqui, esse é um gráfico que eu não chamo de configuração. É um gráfico de configuração, só que é a configuração de aceleração. Então o nome que a gente dá é gráfico no espaço da aceleração. Então aí você vai ter a aceleração igual raiz quadrada das suas componentes sendo somadas e elevando ao quadrado. Então a componente x ao quadrado da aceleração mais a componente y ao quadrado. Esse é um movimento bidimensional, então não tem a terceira dimensão aqui para ser somado. Até tem, mas você chama ela de zero, se for o caso. Aqui seria igual, então, raiz quadrada de menos 0,62 metros por segundo ao quadrado elevado ao quadrado, mais 0,44 metros por segundo ao quadrado elevado ao quadrado. Tudo elevado ao quadrado, inclusive as unidades, tá? Então aqui daria o valor 0,76, depois que extrai raiz quadrada, metros por segundo ao quadrado, que é o tamanho, a intensidade da aceleração do coelho no instante de 15 segundos, que é o que ele pede para fazer aqui a análise. E, na verdade, essa aceleração é a mesma se fosse 16 segundos, 20 segundos, porque nós identificamos, depois de fazer esse cálculo aqui, que a função da aceleração é um número, é apenas uma constante. Então, nesse caso, eu posso dizer que a aceleração do coelho, como um todo, é o valor, e o módulo dela, né, é 0,76 metros por segundo ao quadrado. Aqui sim eu posso afirmar isso, porque não é dependente do tempo.
Tá bom? Em termos de unidades, 1 metro foi elevado ao quadrado, os segundos também foi elevado ao quadrado, ficou segundos à quarta, metros por segundos à quarta, metro quadrado por segundo à quarta, só que como extraiu raiz quadrada, devolveu de novo que metro ao quadrado, raiz quadrada, volta a ser metro. Segundos à quarta, quando extrai a raiz quadrada, volta a ser segundos ao quadrado. Tá bom? Então, por isso que as unidades foram carregadas também, né? No caso do ângulo, né, se eu quiser fazer a notação módulo ângulo, né, para o vetor, vou ter lá que ângulo θ é igual, então, arco tangente da razão do cateto oposto, a y, pelo cateto adjacente, a x, que vai ser igual, então, a razão de... Carrega os sinais, tá vendo? 0,54 metros por segundo ao quadrado, dividido por menos 0,62 metros por segundo ao quadrado. Isso vai dar um ângulo de menos 35 graus, conforme ele está aqui, né? Que é o ângulo da aceleração. Ah, o vetor da aceleração vai estar com uma inclinação diferente do vetor de velocidade, tá vendo aqui no caso que ele está representando, né? Que vai dar, tá vendo aqui, ó? Seria, na verdade, se eu prolongasse aqui o vetor, né, daria aqui o tal dos menos 35 graus. Só que representando na região, no sentido anti-horário, aí eu vejo aqui, né, que bate no valor 145 graus. Basta somar 180 graus que você consegue fazer a reflexão para cá, né, do ângulo dele. E a aceleração está apontando, tá vendo, para o interior da curva da trajetória do coelho, tá? E isso é o que acontece quando a gente está, de fato, se deslocando, né? Imagina quando você está dentro de um ônibus, por exemplo, né? E o ônibus faz uma curva para a direita. A sensação que o seu corpo tem é, primeiro, que o seu corpo quer caminhar em linha reta, né? Porque ele quer obedecer a chamado princípio da inércia. O corpo quer conservar sempre a mesma velocidade e na mesma direção. Então o ônibus estava andando numa estrada em linha reta e o motorista faz uma curva para entrar uma rua, por exemplo. Só que o seu corpo queria continuar andando reto. O coelho também, né? O coelho, por mais que ele esteja virando, mas o corpo dele, com a energia que ele tem armazenada, ele que na verdade o tempo todo está tentando andar em linha reta. Não é à toa que quando eu represento a velocidade, eu sempre represento com o vetor tangente à trajetória. Porque o que o vetor velocidade está dizendo? Ele está dizendo que existe um princípio na natureza, que é o chamado princípio da inércia, que na verdade o tempo todo quando um objeto, um ser vivo está em movimento, ele sempre quer, na verdade, esse movimento tende a andar em linha reta. Por isso que a velocidade fica sempre sendo representada como tangente à trajetória. Então, a curva só existe porque alguém produziu uma aceleração, seja o coelho com as suas patas, né, por exemplo, produzindo a trajetória curva, então ele está produzindo uma aceleração no seu movimento. Tá? Isso é muito interessante pensar nisso, porque isso indica que a aceleração é necessariamente uma quebra do efeito da inércia, né, que estava tentando movimentar. Então, para eu alterar a direção da velocidade e garantir que essa trajetória seja a curva que está desenhada aqui, eu preciso ter uma aceleração que tem que ser... pelo menos uma parte dela tem que ser perpendicular à velocidade para poder produzir a trajetória curva, tá vendo? Como se estivesse fazendo um giro em relação ao ponto de referência que seria a origem aqui do sistema de coordenadas que a gente adotou. Então a trajetória curva é um tipo de rotação que está sendo feito. Isso é interessante. Não é à toa que dá para relacionar a velocidade e a aceleração com o produto vetorial, né, envolvendo os dois. É muito interessante a gente pensar nisso, tá? Do ponto de vista de quem está aqui na origem do sistema de coordenadas, né, nesse pontinho aqui, né, é como se o coelho estivesse rotacionando em torno de um eixo, né, que seria um eixo perpendicular ao plano de sua rotação. Então, dependendo do ponto de vista do observador, ele pode enxergar uma rotação feita pelo coelho. Tá? Então, e do ponto de vista do coelho, ele só está caminhando simplesmente nessa trajetória. E no caso aqui para nós, estamos vendo essa trajetória curva que ele está fazendo, né? Mas é interessante pensar que, dependendo do ponto de vista, dá para enxergar, sim, rotações acontecendo. Tá bom? Então, com esses exemplos, a gente pode fazer uma leitura do significado da aplicação dos vetores, né, a importância deles. Né? Nós vimos que, para definir deslocamento, velocidade e aceleração, os vetores se mostraram a maneira mais completa, que mostra o estado mais realístico da trajetória, por exemplo, que um objeto está fazendo, ou no caso aqui, a história do coelho. Tá bom? Então, nessa nossa aula, a gente encerra por aqui, tratando desses exemplos, para depois a gente falar dos casos mais específicos, tá bom? Até a próxima!